Oi, gente, uma boa notícia para variar um pouco, né? Porque a gente tem tido muitas notícias ruins. A reprovação de Bolsonaro está batendo recorde, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, e isso enfraquece as candidaturas bolsonaristas. Vocês estão vendo o Russomano derretendo em São Paulo, né? O Boulos cresceu um pouco, mas muito mais o Russomano despencou nas pesquisas, não é? E nós vamos trazer esses números aqui hoje, vamos discutir o que é que eles significam e talvez tentar explicar até a razão desses números. Né? A pesquisa Datafolha, que a campanha de Celso Russomano tentou embargar na justiça, divulgada na madrugada de hoje, mostra um cenário muito ruim e piorando para a popularidade de Bolsonaro na cidade de São Paulo e derretimento no Rio de Janeiro também. O ruim, o péssimo do Bolsonaro chegou a incríveis 50%, o regular 26% e o bom e ótimo 23%. Caindo o bom e ótimo para 23% é uma queda muito significativa se nós lembrarmos que a aprovação do Bolsonaro ela dificilmente caía para baixo de 27%. E agora está em 23%. Então tem uma queda significativa na aprovação e um aumento também significativo na reprovação. Né? Isso é em São Paulo. Já no Rio de Janeiro, o ruim ou péssimo caiu, o ruim ou péssimo subiu para 42%, o regular 29% e o bom e ótimo 28%, o que para o Rio de Janeiro também é um resultado muito ruim. Com o cenário no Rio de Janeiro e São Paulo muito próximos, os candidatos bolsonaristas estão com alta rejeição, um teto baixo e provável derretimento na última hora. E aí vamos tentar explicar por que é que isso está acontecendo tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Esse derretimento ele é um resultado de múltiplos fatores. Essa é a primeira coisa importante para entender. São vários os fatores que estão levando a esse derretimento. Um dos fatores é o da pandemia. A pandemia ela coloca uma situação muito complexa pelo seguinte: nós estamos tendo agora a segunda onda de casos. Nós não temos ainda vacina e o comportamento do Bolsonaro em relação à pandemia, recentemente comemorando uma tragédia terrível com uma pessoa que teve coragem de participar dos testes do Coronavac, que foi uma atitude monstruosa, talvez eu faça até um vídeo sobre isso, repercutiu muito mal nas capitais. Mas todo o comportamento do Bolsonaro em relação à pandemia tem prejudicado a avaliação dele nesse quesito. A outra questão foi a redução do auxílio emergencial. Se vocês lembram, o auxílio emergencial foi reduzido, o que também prejudicou Bolsonaro, que ele tinha conseguido um aumento de aprovação com base no auxílio emergencial, apesar da gente saber que inicialmente ele tinha sido contra e que a proposta do Paulo Guedes inicialmente era menor. Mas enfim, vocês sabem que inicialmente o auxílio emergencial ajudou e a queda do auxílio emergencial agora também prejudicou o Bolsonaro. Mas existem outros fatores. O escândalo do Flávio Bolsonaro ficando cada vez mais evidente que ele tem culpa no cartório e que muita gente da família está envolvida, também derreteu um pouco daquela aprovação que dizia: ah, mas o Bolsonaro é honesto. A gente sempre soube que isso era lorota da braba, né? Que isso daí era, enfim, não fazia o menor sentido. Quem conhece a trajetória do Bolsonaro sabe que aplicar uma régua moral para ele como forma de alavancar votos para ele é um verdadeiro absurdo, mas as pessoas faziam isso e fazer isso se tornou cada vez, já era insustentável de cara, mas se tornou cada vez mais insustentável à proporção que as evidências foram aparecendo a partir do momento que uma ex-assessora do Flávio Bolsonaro veio e contou toda a realidade da rachadinha, enfim. Então, isso se tornou completamente insustentável de se defender. Esses e outros fatores estão levando ao derretimento do bolsonarismo. Porém, aí vem a parte não tão alegre assim da nossa notícia, e talvez eu também faça um vídeo detalhando isso. Existem evidências de que a rejeição ao bolsonarismo, na maioria das capitais, não em todas, obviamente, mas na maioria das capitais, está levando uma direita liberal ao poder, o que é um sinal preocupante para pessoas de esquerda como eu, para 2022. E imagino preocupante para todos vocês e preocupante para as pessoas que estão interessadas no Brasil caminhar na direção de um estado de bem-estar social
como ponto de partida. É bom lembrar, aqui no canal eu defendo isso, que garantir um estado de bem-estar social, garantir um SUS melhor, garantir um sistema educacional mais robusto, com mais investimentos, com mais dinheiro para o SUS, com mais uma estatização progressiva do SUS, fortalecer a indústria nacional, ter uma justiça tributária, todas essas propostas que a gente defende, uma renda universal de cidadania, todas essas propostas que a gente defende, elas são, no meu modo de ver, o ponto de partida para a gente chegar e ir além. E a gente está bem longe ainda de chegar nesse ponto de partida. Mas isso daí seria o básico para ser atingido. Porque a sociedade do futuro que a gente precisa construir, ela tem que ser uma sociedade ecologicamente responsável, ela tem que ser uma sociedade com fortalecimento do poder da classe trabalhadora sobre os meios de produção. Quer dizer, ela é muito mais do que apenas o estado de bem-estar social. E nem o estado de bem-estar social nós conseguimos ainda, e o sinal, nesse momento das eleições municipais, não é dos melhores nesse sentido. Mas tem o lado positivo, óbvio, de rejeição dessa direita reacionária, dessa extrema-direita bolsonarista, e isso é bom e deve ser comemorado. Né? Mas, no Brasil até mais do que nos Estados Unidos com Biden, porque o Biden, como eu já disse, defendeu políticas que levaram o Trump ao poder, não só quando ele era vice-presidente, mas durante toda a sua carreira. E aqui no Brasil, existe uma correlação, assim, falhas do campo progressista em, por exemplo, realizar uma reforma tributária progressiva, fazer justiça tributária, e reorganizar o Estado brasileiro de forma a priorizar não as oligarquias, mas a classe trabalhadora, tem a ver com a ascensão do Bolsonaro. Embora eu diria que no cenário brasileiro, as dificuldades para fazer isso são muito grandes em termos da oligarquia. E nossos partidos progressistas nunca tiveram a maioria ampla no Congresso, por exemplo. Nem mesmo no auge do governo do Lula não existia essa maioria. O que existia, e aí que foi a oportunidade que eu entendo que foi perdida, foi uma popularidade muito grande do governo que poderia ter sido utilizada para pressionar o Congresso nessa direção. Mas isso já passou e temos que agora focar no futuro e tentar construir esse caminho para a aprovação dessas propostas mais estruturais, dos problemas estruturais do Brasil. Porque só assim é que nós vamos, de fato, evitar que a extrema-direita volte. Né? Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto, mas vale a pena comemorar, sim, o derretimento da popularidade do Bolsonaro nas capitais. E eu acredito que, pelo que eu tenho visto, dos números do Fernando Daflon tem mostrado para mim, nas regiões urbanas, nós vamos ver uma rejeição muito grande ao Bolsonaro e aos candidatos bolsonaristas. Na região rural, talvez não. Talvez ainda tenha uma força do bolsonarismo nas regiões mais rurais e menos urbanizadas. É uma coisa que a gente vai ter que conferir na época da eleição, mas vai ser uma coisa importante para a gente analisar. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e eu quero avisar vocês que a editora Cotter está fazendo uma promoção na Feira do Livro e eu vou colocar um link no comentário fixado. Para quem não sabe, a editora Cotter é a editora que vai relançar o meu primeiro livro e a gente vai, se tudo der certo, fazer parceria também com outros livros meus. Enfim, vou falar mais sobre isso no próximo vídeo. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.